Olá, quinta-feira, dia 27 de setembro de 2018, está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Confira os destaques desta primeira edição. Na reunião ordinária de ontem, projeto de lei sobre o programa Escola Sem Partido tem votação adiada. Câmara de Campinas recebe seminário sobre a importância da Libras, a língua de sinais. Em moção, vereador Paulo Galtério apoia a Receita Federal nas fiscalizações nos portos brasileiros pelas apreensões de cocaína. E no esporte, após 5 partidas, Ponte Preta demite técnico Marcelo Chamusca. Ontem foi dia da reunião ordinária de número 57. Os vereadores discutiram e votaram 5 projetos. Confira o resultado completo da pauta. Adiada a votação do projeto de lei de autoria do vereador Tenente Santini, que institui no âmbito do Sistema Municipal de Ensino o programa Escola Sem Partido. Aprovada a proposta de autoria do vereador Carmo Luiz, que institui no calendário oficial da cidade de Campinas o dia de conscientização de doação ao transplante de fígado, a ser celebrado anualmente no dia 27 de setembro. Aprovado em turno único o projeto de autoria do vereador Sidão Santos, que concede a medalha Carlos Gomes à banda Benite. Aprovado também em turno único o projeto de autoria do vereador Carlinhos Camelô, que denomina vias públicas do loteamento Núcleo Residencial Jardim São Judas Tadeu, que fica dentro do bairro Satélite Íris. E por fim foi aprovado em turno único o projeto de autoria do vereador Rafa Zimbaldi, que denomina como Praça Doutor Max Almeida Franco o remanescente do Sistema de Lazer 2 do loteamento Parque Alto do Taquaral. Com o plenário cheio e dividido por manifestantes favoráveis e contrários, o projeto de lei que cria a Escola Sem Partido foi retirado de pauta para vistas. De um lado, manifestações favoráveis à Escola Sem Partido. De outro, repúdio ao projeto de lei presente na pauta de votação. O caloroso debate marcou a 57ª reunião ordinária da Câmara, realizada na noite desta quarta-feira. Antes da reunião começar, já havia um requerimento para a retirada do PLO da pauta. Mesmo assim, o autor da proposta, o vereador Tenente Santini, usou a tribuna para pedir a votação dos colegas no projeto, em tramitação na Casa há 1 ano e que já foi aprovado em primeira discussão, a da legalidade. O momento de votar é a hora que a gente pede para ser votado, não tem momento certo e errado, né? É um processo de lei que está na pauta há mais de 1 ano aqui na Casa, já derrubaram 2 vezes. Então, o momento de votar agora é mérito, legalidade. A legalidade já foi aprovada, a grande maioria dos vereadores já aprovou na legalidade. Eu tenho certeza que a maioria dos vereadores são favoráveis ao mérito do projeto. Apesar do clima de fla-flu que tomou conta do plenário entre quem apoia e quem é contra o projeto da Escola Sem Partido, a votação foi adiada, já que o vereador Marcos Bernardelli pediu vistas desse projeto. O líder do governo na Câmara alegou agir por cautela e prudência ao fazer o requerimento em que pede vistas, já que existe uma discussão de caso semelhante no Supremo Tribunal Federal. O que nós precisamos é ter prudência, independente dos pareceres das comissões. O que nós temos na realidade é uma discussão hoje que está no Supremo Tribunal Federal. Existe uma liminar que foi concedida numa ação cautelar em 2 ações diretas de inconstitucionalidade de uma lei lá do estado de Alagoas, que contempla 5 ou 6 situações de afronta à Constituição. O projeto de lei se baseia no princípio da neutralidade política, ideológica e religiosa, pluralismo de ideias, liberdade de aprender e ensinar, liberdade de consciência e de crença e proteção integral da criança e do adolescente, e cria normas aos professores, entre elas a que proíbe a propaganda político-partidária em sala de aula, o que é motivo de polêmica. O vereador Tenente Santini demonstrou insatisfação com o pedido de vistas. Esse processo é democrático, que a tribuna decida, que o palanque aqui, que nossos vereadores votem e decidam se é favorável ou não. Se quiserem derrubar o projeto no voto, não tem problema nenhum. Agradeço a participação de todos, aceitarei tranquilamente. O que eu não posso aceitar é que o projeto não seja votado porque o prefeito não quer. Já na opinião de Marcos Bernardelli, a decisão do Supremo Tribunal Federal causará repercussão nacional e afetará estados e municípios a respeito do tema. Como sempre digo aqui na Casa, interpretação e conceitos e doutrina você tem para vários momentos daquele assunto que você está tratando. Mas é prudente que hoje o que deverá ocorrer é a retirada do projeto com vista e venhamos aguardar essa decisão.
lá do Supremo. Vamos conferir agora como está o trânsito da cidade pelas lentes da Sincamp, a Central Integrada de Monitoramento de Campinas, mapinha na tela, centro da cidade, Francisco Glicério com a Conceição, trânsito completamente livre, tranquilo neste momento, centro da cidade, o motorista que precisa ir nesta quinta-feira, após o Jornal Câmara Notícia, né, que você que precisa ir ao centro, na Glicério ali na altura da Conceição, trânsito tranquilo, pelo menos agora, na hora do almoço. Uma moção aprovada em plenário aqui na Câmara parabeniza a Receita Federal pelas apreensões de drogas realizadas no Porto de Santos. O vereador Paulo Galtério apresentou na reunião ordinária da última quarta-feira e o plenário aprovou uma moção endereçada à Receita Federal. O documento apoia aquele órgão pelo trabalho de fiscalização junto aos portos brasileiros e combate ao tráfico de drogas. 90% dos crimes hoje, eles acontecem em virtude dos entorpecentes. O agente, quando comete um delito, normalmente ele está sob o efeito de tóxicos. Então, assim, cada apreensão que a polícia faz de entorpecente é um crime a menos na sociedade. Paulo Galtério ressalta as últimas apreensões de entorpecentes realizadas no maior porto do Brasil. Num momento igual esse, em que a Receita Federal, a Polícia Federal, faz uma apreensão considerável, né, de entorpecente, quer seja cocaína, quer seja qualquer outro, merece o aplauso da cidade de Campinas, que nós o fazemos através da moção. A moção é um ponto de vista da cidade de Campinas. Então, nós aplaudimos a Polícia Federal e a Receita Federal por ter feito essa apreensão que foi colocada há pouco tempo aqui na mídia de todo o país. O vereador se refere a um carregamento de quase meia tonelada de cocaína descoberto em um container no Porto de Santos. A droga tinha como destino o Porto de Hamburgo, na Alemanha. O que a gente pode perceber é que nos últimos 20 anos, né, o número de crimes, né, com problemas relativos a entorpecentes quadriplicaram. Né? Quando a gente vê o número de prisões por entorpecente hoje, são quase 60% das prisões tem a ver com o tráfico de entorpecente e com o uso de entorpecente. Então, assim, o mal do século passado e o mal do século hoje é o entorpecente. É a causa de muitas desgraças na vida de muitas pessoas. Ele reitera a importância do documento de apoio. Cada quilo de cocaína que for apreendido, né, ou cada grama que for apreendido, merece o aplauso de todo cidadão brasileiro e agora em especial da cidade de Campinas através dessa moção. O Supremo Tribunal Federal manteve na sessão de ontem o cancelamento de quase 3.400.000 títulos dos eleitores que não fizeram o recadastramento biométrico para as eleições de outubro. Este ano, esse tipo de votação será obrigatória em 84 cidades do estado de São Paulo, mas a cidade de Campinas não está na lista de obrigatoriedade. Portanto, você que não fez a biometria pode votar normalmente em Campinas, ok? Os parlamentares aprovaram na noite de ontem, em turno único de discussão e votação, o projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz, que coloca no calendário oficial do município o dia da conscientização de doação ao transplante de fígado. O projeto determina que anualmente, no dia 27 de setembro, será celebrado o Dia de Conscientização de Doação ao Transplante de Fígado. É no sentido de fazer com que esse processo de conscientização se torne cada vez maior, que o cidadão comece a tomar consciência e fale sobre isso na mesa, na hora, com a sua família, com as pessoas que fazem parte de sua vida, para que eventualmente aconteça, as pessoas saibam, porque o transplante de fígado no Brasil é um transplante muito bem sucedido, que tem demonstrado assim uma qualidade muito grande em todas as últimas ações que têm sido feitas, e desta forma nós temos certeza que com a conscientização nós possamos salvar mais vidas. De acordo com o texto da proposta, o objetivo é conscientizar a população através de informações educativas e palestras. O projeto segue agora para o Executivo Municipal para sanção ou veto do prefeito Jonas Donizete. Se publicado no Diário Oficial ainda esse ano, a partir de 2019, a data comemorativa já passa a ter validade. E nós entendemos que se nós colocarmos este dia já como parte de todo o sistema e pedir que
a prefeitura, todas as instituições da cidade se movimentem no sentido de fazer com que essa conscientização chegue aos cidadãos, nós possamos, quem sabe, fazer com que mais vidas sejam salvas. A Câmara de Campinas recebeu um seminário para lembrar a importância da Libras, a língua de sinais, para toda a comunidade de surdos. O plenarinho da Câmara de Campinas acolheu na última quinta-feira o primeiro seminário Setembro Azul, mês em que são comemoradas datas alusivas a Libras e aos surdos. O evento teve como objetivo mostrar a importância da Libras, língua brasileira de sinais, e incentivar a conscientização político-social da comunidade surda com a sociedade. Pela primeira vez na Câmara, o seminário contou apenas com palestrantes surdos, surdos cegos e intérprete de Libras, com tradução simultânea para o público presente. Entre os temas, os palestrantes abordaram questões relacionadas ao mercado de trabalho, acessibilidade, cultura e identidade da comunidade surda e surdo-cega. De acordo com o IBGE, somente no Brasil são cerca de 10 milhões de surdos. Isso é o equivalente a quase 5% da população brasileira. Essa reunião contribuiu demais, esse primeiro seminário. Como a nossa amiga mencionou, Isabel, como a nossa amiga Isabel mencionou, com toda e absoluta certeza, o político ele tem responsabilidade, sim. E quando toca no assunto saúde, realmente é a ferida, porque a pior coisa que existe é observar um doente, uma pessoa com uma necessidade, não recebeu o tratamento adequado. Além do vereador Nelson Osseri, de quem partiu a iniciativa, a organização do evento contou com a ajuda da intérprete de Libras Letícia Navero e da Rede de Acessibilidade Informe e Inclui. O seminário tem apoio também da FENES, Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos de São Paulo, de Minas Gerais, da ABRASC, Associação Brasileira de Surdo-Cegueira, Viva a Acessibilidade e Movimento Eu Vivo Libras. Eu estou iniciando nessa frente. A Letícia é a minha madrinha, ela que está colocando bastante essa causa, e eu quero deixar para vocês o meu gabinete à disposição, o meu mandato à disposição. É um mandato muito participativo e eu quero contribuir o máximo que eu puder para dar um pouquinho mais de qualidade de vida e dignidade. Durou menos de um mês o trabalho de Marcelo Chamusca na Ponte Preta. Com 3 derrotas e 2 empates, o treinador foi demitido ontem. Contratado para melhorar o rendimento da equipe e colocar a Ponte Preta no G4, o trabalho de Marcelo Chamusca não deu certo. Do dia 2 de setembro ao dia 26 do mesmo mês, o treinador perdeu 3 partidas, empatou outras 2 e não conquistou nenhuma vitória. O treinador pegou a macaca na 9ª colocação e deixou na 11ª posição. Com 1% de chance de acesso e 1% de chance de rebaixamento, o ano pontepretano parece estar se encerrando em setembro. Com a demissão de Chamusca, a diretoria corre contra o tempo para contratar um 5º treinador para este ano de 2018. Não é à toa que a equipe quase foi rebaixada no Campeonato Paulista, eliminada na Copa do Brasil e acesso à Série A muito remoto. Vamos falar de vôlei agora? Vamos falar de vitória. No primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista, o Renata foi até São José dos Campos e venceu os donos da casa 3-0. 25-14, 26-24, segundo set muito apertado, e 25-18. Os dois times voltam a se encontrar no próximo domingo, às 9h30 da noite, tarde, hein? No ginásio do Taquaral. O Vôlei Renata precisa de uma nova vitória por qualquer placar para ir às semifinais. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui, a gente se vê na segunda edição. Até lá, tchau, tchau!